Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos na quarta semana dos planos de estudos tutorados, volume 3. E nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil. Como se deu a vinda da família real? Foi em 1808, de que maneira que ela veio, por que ela veio e por que foi importante aí o Brasil depois da vinda da família real. Qual é a grande importância? Então, vamos falar um pouquinho, né? O Brasil é uma colônia de Portugal, né? O Brasil aí, desde 1500, né? O Brasil foi conquistado por Portugal, né? A gente pode falar que foi descoberto, e se tornou uma colônia. Colônia quer dizer que ele devia obediência a Portugal, né? Então, Portugal era metrópole, o Brasil era colônia. Então, eram relações aí bem estreitas. Mas, em 1808, houve uma peculiaridade aí. A Napoleão, né, que vocês estão vendo aqui, ele tenta dominar toda a Europa, né? E tem um grande empecilho aí. Quem era a nação que apresentava um pouquinho de resistência contra o domínio de Napoleão? A Inglaterra. Então, a França, né, Napoleão, imperador francês, e a Inglaterra estavam sobre grandes disputas, né, pelo domínio da Europa. Então, ou você era a favor da Inglaterra ou a favor da França, né? E aí, Portugal era uma nação que dependia muito da Inglaterra economicamente falando, né? Então, Napoleão deu um ultimato na época Dona Maria I, né? Que era a rainha regente de Portugal. Só que quem administrava o território era Dom João VI, né? Porque Dona Maria I tinha alguns problemas psicológicos, né? Psiquiátricos, né? Então ele administrava todo o território português. Então, 1808 foi o ultimato, né? Se você fosse contra a França, você passaria pelo chamado bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Se você era a favor da Inglaterra, a França promoveria um bloqueio, invadiria seu país, tomaria o poder, enfim, né? Todo um conflito aí, porque você tinha que tomar uma posição, né? Então, na época, o Napoleão deu um ultimato a Portugal, né? Obrigou que Dom João tomasse uma posição referente a você estava a nosso favor ou contra, né, a favor da Inglaterra, enfim. Então, em conversa, né, em análise junto com o governo inglês, Dom João VI teve uma ideia mirabolante. Qual seria essa ideia mirabolante? Porque se ele ficasse, era fato que a França iria invadir Portugal, né? Então, a França, assim que a França invadisse Portugal, aquele território seria francês. E aí, Dom João VI teve uma grande ideia de migrar para o Brasil, de fugir mesmo, porque de todos os males, né, a Portugal se tornaria domínio francês, mas as colônias brasileiras, que eram o grande objetivo de proteção do governo português, não seriam. Se ele elevasse o Brasil como um reino, e se por um acaso Napoleão fosse até Portugal e tomasse, ele não iria tomar o Brasil. E o objetivo do Dom João VI seria manter o Brasil como uma colônia, né? Então, como Portugal tomou posição, estava a favor da Inglaterra, né? Então, o Brasil se tornou inimigo da França e, consequentemente, não aderiu ao bloqueio continental, né? Que foi imposto aí pela França. Então, o Napoleão decide invadir
a Portugal e mas antes disso, né, a Inglaterra tratou de proteger a corte portuguesa e enviá-la para o Brasil, uma ideia bem mirabolante de Dom João VI, para evitar que o Brasil se tornasse uma colônia francesa, né? E aí Portugal se tornou domínio francês durante um tempo, até 1821, se não me engano. Então, Dom João vem ao Brasil com toda a sua corte, né? Foi uma viagem muito desgastante para a corte, durou meses, né? Teve alguns problemas. Mais interessante que Dom João VI e a sua esposa Carlota Joaquina, eles não viajaram no mesmo navio. Carlota não queria vir para o Brasil, não era o objetivo dela. Ela era de uma dinastia espanhola, ela gostava da Europa, ela não queria vir ao Brasil, mas ela foi obrigada. Então ela ficou muito brigada com Dom João VI, queria nem ver o rosto do Dom João VI. Então eles viajaram em navios diferentes, ficaram mais de 3 meses sem ter contato, né? Dom João com a sua mãe, né, Dona Maria I, Carlota Joaquina em outro navio, o melhor navio que tinha, né? Então e naquele momento é mais interessante, tem umas curiosidades bacanas aí da viagem. Teve uma infestação de piolho, então as mulheres foram obrigadas a raspar o cabelo junto com os homens. Foi uma confusão, teve afundamento de navio, né? Não foram só 2 naus, foram mais navios. Então houve aí um processo aí muito turbulento, né? Ao chegar ao Brasil, escoltados aí pelo exército inglês, Dom João VI, em acordo com a Inglaterra, decide abrir os portos, tornar o Brasil uma nação independente e abrir os portos. Em 1808, ele assina a abertura de portos. O fim do pacto colonial quer dizer que o Brasil não era mais colônia brasileira, e sim um reino elevado de Algarves, onde Dom João VI era o rei, né? Não vai mudar muita coisa politicamente falando, economicamente vai ter uma mudança aí, porque todas as nações amigas a Portugal vão poder negociar com o Brasil, né? Antes, quando o Brasil era uma colônia, ele não poderia comercializar com outro país a não ser Portugal. Mas com a abertura de portos e o Tratado de Comércio, né, que foi assinado, defendido pela Inglaterra, e também o Tratado de Comércio e Navegação, o Brasil se torna um reino independente. Com isso, ele pode negociar com as nações amigas. Fato inusitado, né? Com Portugal, o Brasil teria 16% de taxa alfandegária, com a Inglaterra teria apenas 15%, e com as outras nações 24% de taxa alfandegária. Então, quer dizer que a Inglaterra levava uma vantagem aí nos seus produtos, que eram mais baratos, e aí inundou o comércio inglês aqui, do Brasil, de produtos ingleses, né? Então, você tem aí a abertura. Outras questões vão surgindo também, né? Depois a gente vai conversando, né? A viagem, eu falei para vocês, 14 embarcações, foi uma loucura, né? Primeiro eles se instalaram em Salvador, depois eles instalaram-se no Rio de Janeiro, que era a capital. E Dom João, ao chegar ao Rio de Janeiro, ele decide realmente implantar a corte mesmo no Rio de Janeiro. Então, ele criou a questão dos tratados, né, de paz, de amizade, e também ele construiu na corte, por exemplo, academia militar, criou banco, imprensa, permitiu que a imprensa circulasse, criou a Biblioteca Real, né, escola de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, criou teatros, o Jardim Botânico, para se tornar mesmo uma nação independente, uma nação independente mesmo, né? Fatos inusitados aí, falar para vocês. Quando a corte chega ao Rio de Janeiro, ela não tinha onde se instalar, né? Não tinha tantas casas assim disponíveis para a corte. Então, o Dom João VI começa a criar leis de expulsão da população de suas casas, literalmente, para abrigar a corte,
né? Então, foi muito inusitado aí a atitude de Dom João VI, né? As consequências de instalação da Corte do Rio de Janeiro, da Corte no Brasil para o Rio de Janeiro foi a importação de costumes, né? Os costumes europeus vieram para cá e aí foram se instalando. Quando a Carlota Joaquina chegou aqui, o Brasil era um país de escravos, um país de cara negra, né? Eram muitos negros aqui, né? Mediante aí o tráfico negreiro. Mas aí, com a vinda da corte, o Brasil começou a importar costumes. E com isso, o custo de vida aumentou, a população cresceu muito, né? Foram criados vários cargos para públicos que foram ocupados por esses nobres que vieram para cá, né? Teve apoio da população dos proprietários rurais e o Brasil se torna um reino, né? O reino de a Portugal e Algarves, que foi legitimado aí no Congresso de Viena. E Dom João VI, ele tinha um objetivo tão interessante, que é tornar o Brasil um país mesmo, independente, um país que aspirava aí civilização. Então ele trouxe uma missão artística francesa para pintar o Brasil. E dentre as pessoas que vieram para cá, nessa missão artística, né, para pintar o Brasil, para toda a Europa, veio Debré. O Debré, ele veio para cá para mostrar ao Brasil de que modo contar mesmo a arte brasileira, né? Ensinar a arte para os brasileiros. E aí o Debré, ele pintou toda a cultura brasileira, os hábitos brasileiros. Detalhe, na França não existia escravidão. E ele achou uma instituição muito inusitada, essas diferenças entre raças, né? E ele pintou muito todos os hábitos, a escravidão no Brasil, né? Essa pintura que era do Debré, ele achava muito inusitado, não tinha escravo, e aí ele achava muito diferente, né? Ele mostrou como ela era cruel também, né? Através dos castigos físicos aqui, do comércio de escravos, que eram tratados não como seres humanos, mas como coisas, como objetos. E aí, gente, Debré, ele ficou até 1821, né, onde a missão francesa foi embora junto com Dom João VI, tá? O fato é que a vinda da família real trouxe ares de liberdade ao Brasil. O Brasil não é mais uma colônia, ele se torna um reino, né? Dom João VI se torna o príncipe regente, mais tarde o rei desse reino, e vai inaugurar uma outra fase Brasil, né? Que é a fase do processo que vai desencadear a independência, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai corrigir as nossas atividades do PET, tá? E rapidinho aí a gente começa as atividades, tá bom? Do PET. É muito importante aí esse processo da correção das nossas atividades, ok? É o momento aí da gente pensar um pouquinho de tudo que a gente estudou nessa semana aí. Então vamos lá. Primeira atividade, explica a seguinte frase: o governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Eu falei para vocês, o que aconteceu? A França, ela impôs, né, ideias aí, fez com que ela deu um ultimato a Dom João VI, né? Você tá a nosso favor contra a Inglaterra ou você tá contra a gente a favor da Inglaterra, né? Você adere ao bloqueio continental. O Napoleão pressionou aqui o reino de Portugal aderisse ao bloqueio continental, né? Então isso não aconteceu e aí a França invadiu Portugal, tá? Qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental? Ela decide o quê? Ela decide ir, né? A fugir, sair, pelo menos a corte, né? Não participar do bloqueio continental, e a corte fugiu para o Brasil. Então, Portugal tinha a Inglaterra como uma grande parceira para os seus negócios. Pressionados por Napoleão, os portugueses não tiveram escolha.
Como podiam abdicar dos negócios com a Inglaterra, não participaram do bloqueio continental, né? Que não participaram porque eles tinham um acordo econômico, tá? Para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Formar um império, né? O grande objetivo aí é proteger o Brasil mesmo, formando assim um império luso-brasileiro, transferindo a sede da corte do governo português para o Rio de Janeiro, capital do vice-reinado do Brasil. Transformar o Brasil mesmo numa num império, num reino, né? E aí, depois, Dom João VI assina, né, aquelas cartas régias. E qual seria o objetivo dessas cartas régias? Realmente criar um comércio entre Inglaterra, nações amigas, e o Brasil. Então, é liberar os portos, porque antes era domínio só de Portugal. Ordenava aí que todas as mercadorias fossem admitidas nas alfândegas do Brasil, transportadas ou não por navios portugueses, pagando o imposto de 24%. A Inglaterra pagava de 15%, tá? Qual foi a reação dos comerciantes locais? Eles adoraram muito esse comércio, né, com outros mercados. Eles estavam preparados para esse papel, que eles faziam o tráfico. Os grandes prejudicados foram os comerciantes portugueses, que perderam a exclusividade aí com o comércio brasileiro, tá? O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local para onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população? Foi o que eu falei para vocês, né? Eles expulsavam a população do seu imóvel, que era moradia, e colocavam, põe-se na rua, né? O prédio era roubado para a corte. Então, assim, você vai ter o prazer de dar o seu imóvel a um nobre português. Essa era a ideia, né? Mas, enfim, colou muito, mas durante muito tempo, mas foi uma grande revolta aí para a população, tá bom? Então, é isso, tá? A gente terminou a correção dos pets, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição e um grande abraço aí, tá bom?